Bom dia! Mais uma quinta-feira na companhia de vocês e também dessa maravilhosa Adriana, que tem um trabalho super importante e eu vou explicar para vocês, melhor, ela vai explicar como que o trabalho dela funciona na sua autoestima. E não é uma autoestima individual, é no relacionamento, não é, Dri? Isso mesmo. Que bacana. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Dri, explica pra mim e pras meninas como que funciona o seu trabalho e como que você, assim, sentiu paixão por esse lugar, assim, de cuidar de pessoas. Sim. Bom, hoje, né, prazer. Obrigada pelo convite. Né? Eu que agradeço. É um prazer estar aqui, podendo contribuir um pouco, né, com a vida das mulheres, casais, dos homens. E hoje eu sou uma profissional da saúde, né, psicanalista clínica, e essa paixão nasceu de uma necessidade, de uma dor, na verdade, porque em 2015 eu enfrentei a ansiedade, a depressão, o pânico, e foi a partir daí que eu comecei a entrar nesse mundo da saúde mental e emocional, para entender realmente aquilo que eu tinha. E a partir daí também eu tive que me isolar do trabalho, porque não tinha condições justamente para cuidar de mim. Sim, né? E é uma coisa muito normal, né? Sim. Às vezes você que está passando por uma crise de ansiedade e depressão, você se sente, vamos dizer assim, uma fracassada, um fracassado, não consigo nem trabalhar, mas na verdade você não está em condições de trabalhar, porque uma doença mental é como se fosse uma doença física. Exatamente, é uma doença da mente mesmo. É uma doença da mente. E o pior de tudo é enfrentar o preconceito, porque as pessoas de fora não vê e aí julga quem está passando, E quem né? está passando muitas vezes não sabe explicar o que realmente tem, até que tenha um diagnóstico correto, né? Então, realmente tem essa dificuldade de conseguir se expressar e quem está de fora conseguir entender a dificuldade, né? E por isso que é muito importante a gente falar sobre o que a gente sente quando a gente não tá bem. Exato, porque foi assim que eu diagnostiquei que eu não estava bem. Você acredita? Olha. Foi conversando, eu falava, eu não tô me sentindo bem. Às vezes eu me sentia preguiçosa e eu ficava me culpando. Nossa, que preguiçosa que eu sou, não tô conseguindo nem trabalhar. E no fim, gente, era outra situação. Eu estava realmente doente. Sim, e é o primeiro prejuízo justamente, né, do adoecimento mental e emocional é nas atividades simples do dia a dia. Às vezes é um banho, realmente é conseguir acordar, é ir trabalhar. Então, realmente tem que se dar atenção para isso. E todos nós, em algum momento, podemos passar por isso. Sim, né? E isso reflete direto em um relacionamento. Com certeza, sem dúvida. E é assim, tanto faz, gente. Não é só um relacionamento amoroso, casal, homem e mulher, mas um relacionamento com amigos, com família. E eu passei por isso com amigos, assim, eu não queria falar com os meus amigos. Exato, o isolamento, né? Vem o isolamento social, porque realmente você não está em condições de desenvolver um diálogo, de contribuir naquele relacionamento, então você se isola, né? Olha, já que eu não posso fazer nada por ninguém, então eu vou ficar sozinha aqui com a minha dor. Isso. E não é o caminho, na verdade. Não é o caminho. Não é o caminho. O caminho é a comunicação, é buscar ajuda, como você falou no começo. De que maneira, né, que o relacionamento ele pode mudar, né? Melhorar, avançar. A comunicação, acredito que hoje é uma das ferramentas mais importantes e é a maior dificuldade hoje nos relacionamentos. Sim. É expressar aquilo que eu sinto, que eu penso e ter a empatia da outra parte para poder entender, acolher. Sim. Porque o que eu vejo hoje? Quando eu se abro, muitas vezes vem um julgamento. O que eu vejo que as pessoas buscam a clínica e buscam uma ajuda profissional? Porque elas sabem que elas vão chegar na clínica e elas não vão ter um julgamento. Vai ter um olhar com empatia, com acolhimento e ali elas podem, né, falar das suas dores. E no relacionamento, isso precisa ser desenvolvido. Essa comunicação, esse acolhimento, né, da dor um do outro, para que esse casal possa avançar, né, juntos. E como que faz, por exemplo, assim, quando um dos parceiros não entende o que está acontecendo? Porque acontece muito, e aí entra naquele lugar, para de frescura. Sim. Na clínica, por exemplo, hoje, quando eu atendo seja um homem ou seja uma mulher com adoecimento emocional, eu procuro trazer o cônjuge para essa terapia. Porque ali eu vou explicar o que está acontecendo com aquela pessoa e vou pedir a ajuda desse cônjuge, porque quem vai passar a maior parte do tempo com aquela pessoa? É ele ou é ela, né? Então, não é a terapeuta. A terapeuta passa uma hora na semana ou 2 horas na semana. Então, quem realmente vai fazer parte daquela vida ali
É o cônjuge. E do tratamento também. Exatamente, com certeza. Porque o que eu percebi? Quando eu adoeci, eu fiquei manhosa, vamos se dizer, entre aspas, assim. Eu não queria ser julgada, eu não queria fazer nada, gente. Eu só queria ficar ali sendo cuidada. Parece que não, mas lá no fundo a gente quer só ser cuidado. Só ser cuidado. E aí quando vem aquele momento de julgamento e de crítica, a gente se sente pior ainda e parece que se enfraquece mais, né? E a outra parte, né, o cônjuge, ele não faz isso por intenção, é porque realmente não é ele que está vivendo aquilo. Né? Por isso que eu trago o cônjuge para a clínica, para explicar o que está acontecendo com aquela pessoa e pedir essa ajuda para ele. Mas sem que você tivesse vivido essa experiência de adoecimento, você também não entendia. Né? Não sabia o que era uma depressão, o que era um pânico, o que é uma ansiedade. Até que você viva essa realidade, você não vai saber realmente acolher. Então você precisa da intervenção de um profissional para também te ajudar. E eu vejo o resultado na clínica disso, de chamar o cônjuge e explicar, olha, tua esposa ou teu esposo, ele está passando por isso, eu preciso da tua ajuda dessa maneira. Nossa, a consciência expande. Gente, e vocês estão vendo assim, que na verdade você nem precisa passar por isso, mas você respeitar o outro já é um grande passo. Isso. Ah, não sei o que fazer, procura uma ajuda. Exato, se você tem uma pessoa com adoecimento emocional, por exemplo, ela diz, eu tô me sentindo mais triste, indisposta, eu não tô conseguindo trabalhar, eu não quero ver ninguém. Qualquer sintoma assim de mudança que alguém relate pra você, mesmo que você não saiba ajudar, pede ajuda para um profissional. Eu recebo muitos contatos na clínica assim, Dri, eu tenho uma amiga, eu tenho um parente que tá dessa maneira, você pode me ajudar? Sim. Encaminha para um profissional, mas acolha. Né? Dificilmente a pessoa que ela tá doente, ela consegue reconhecer, porque ela entra num looping, assim, de não entender nem o que tá acontecendo. Então é a pessoa que tá em volta que tem que interpretar mais ou menos que a pessoa não tá bem no dia a dia, né? E assim, é muitos casais que entram nessa questão de adoecimento mental e tem um motivo mais específico? Sim. Olha, hoje, na verdade, a partir da pandemia, dificilmente você encontra alguém que não vivenciou uma experiência de adoecimento. E eu acredito que um dos assim, posso dizer assim, quem foi mais prejudicado justamente na pandemia foram as famílias, porque elas se voltaram para casa, para o lar, né, 24 horas, vamos dizer assim, a maior parte das pessoas passaram a trabalhar home office. Então você imagina esse esposo, essa esposa e esses filhos tendo que remanejar a sua vida em torno de 4 paredes. Então os relacionamentos foram muito abalados, muito. Né, tanto o homem quanto a mulher a gente vê. Então hoje, na verdade, nós estamos vendo os vestígios ainda da pandemia. Teve muita crise então na pandemia de relacionamento? Muita crise de relacionamento. Na verdade, o número de divórcios aumentaram muito na pandemia. Porque uma coisa é você conseguir, na verdade, você ter ali um contato com aquela pessoa. Claro que nós casamos, nós temos família e a intenção é o quê? É que a gente passe uma parte do tempo juntos. Né? Mas o que acontece? Hoje a gente vê que na pandemia as pessoas foram passar 24 horas juntas e não estavam acostumadas a isso. Porque saía de manhã, ia trabalhar, se via tarde, voltava, depois das 18 horas estavam ali, jantavam juntos, mas não o dia todo. E sem buscar ajuda, né? Porque eu acredito que por falta de informação, eles não buscaram ajuda. Mas eu acredito que nem é falta de informação. Eu acho que, na verdade, a saúde mental começou a vir mesmo após a pandemia. Todo mundo conhecia, mas tinha um certo preconceito. A hora que não viu saída, resolveu arriscar e viu que foi o melhor caminho. Exatamente. E realmente não tinham conhecimento sobre nada. Né? Eles se viram doentes, mas não sabiam nem o que era, o que está acontecendo. Né? E aí você imagina essa mulher ou esse homem tendo que administrar a mudança da sua vida naquele contexto, né? De às vezes não estar mais trabalhando na empresa e home office e tá vendo o cônjuge adoecido ali e não saber lidar com isso. Então, às vezes eles achavam que era uma crise no casamento e na verdade era um adoecimento mental e emocional. Por isso que é importante procurar ajuda. Com certeza, gente. Hoje eu vejo que tem crescido cada vez mais o número de profissionais da área de saúde mental e emocional. E hoje, dificilmente, você não encontra alguém que possa te ajudar. É verdade. Né? Eu aprendi uma coisa, que na crise a gente não toma decisão. Exato. A gente não sabe o que está acontecendo e aí a gente respira fundo, procura ajuda e procura tomar uma decisão consciente. Isso. Não na hora ali do impulso, na hora que você não está entendendo nem o que você está sentindo, só descansa,
procura uma pessoa. Porque o que eu falo, Dri? Que às vezes a gente conversa com amiga, é legal, a gente desabafa. Sim. Mas a amiga, ela vai estar sempre de alguma forma do nosso lado, Sim. apoiando uma atitude nossa que talvez nem seja uma atitude correta no sentido de, se a gente procurar ajuda, organizar o pensamento, a gente tomar a melhor decisão. Sim, e nem é intencional, né? Porque essa Não. amiga, se ela percebe que você não está bem, ela vai tentar fazer de tudo para Claro, que você fique bem. Né? Sim, a gente é amiga, então é por isso que a Exatamente. gente sabe disso, né? Então Exato. quando eu vejo que não tá mais na minha alçada de opinar, eu falo, amiga, procura uma terapia. Exatamente. Porque eu penso assim, bom, até aqui eu consegui, mas daqui pra frente, se eu falar qualquer coisa, eu posso estar prejudicando em algum Exatamente. lugar que eu não sei lidar, né? Sim, aí é necessário uma visão mais neutra, né? De um profissional que realmente não é amigo, né? Se torna, né? Por caminhar juntos, Sim. mas uma visão mais neutra. E aí, no seu dia a dia na clínica, quais são as maiores dicas pro relacionamento? Chegou lá em crise, qual que é o passo a passo? Sim, eu penso que hoje nós precisamos de tempo de qualidade para que a gente possa observar essa necessidade um do outro. Então hoje, o que eu falo para os casais, para as famílias? Tenham tempo juntos. Tenham tempos de mesa, tenham tempos de qualidade, de lazer, para que um possa ver a necessidade do outro, para que um possa cuidar do outro. Porque hoje nós estamos vivendo num mundo muito virtual e pouco presencial. Sim. Então, às vezes, o esposo ele adoeceu, a esposa adoeceu e o cônjuge não percebe, só percebe quando realmente algo se agravou. Então, o que eu digo hoje para os casais? Passem mais tempo juntos. Né? Passem mais tempo de mesa juntos, de lazer juntos, observe um ao outro, vê se você está percebendo alguma coisa diferente, né? Um comportamento, uma irritabilidade, a falta de sono, alguma dificuldade, e se ajudem naquilo que tiver dentro da demanda deles, da possibilidade deles. Sim. E se fugir disso, procure uma ajuda profissional. Legal. Né? Dri, e assim, por exemplo, casais que estão há 10, 20, 30 anos juntos, assim, que perde um pouco da sensibilidade da relação. Sim. O que você indica para resgatar esse amor mesmo, esse cuidado? Porque talvez a gente convivendo junto por muito tempo, parece que a gente não gosta mais do outro, né? Sim. Mas assim, como que faz assim pra gente trazer isso de volta, esse sentimento de carinho do dia a dia, de amor, de cuidado? Eu falo muito para os casais que nós precisamos sempre se lembrar da pessoa pela qual a gente se apaixonou. Né? Claro que ao longo do tempo, o que vai acontecer? Essa pessoa vai envelhecer, o corpo não é mais o mesmo, a proatividade não é mais a mesma. Quando chegam os filhos, o tempo não é mais o mesmo, né? A disposição um para o outro não é mais o mesmo. Mas trazer essa memória, a pessoa pela qual eu me apaixonei e resgatar algumas rotinas que nós tínhamos no início, isso vai fortalecer muito o casal, né? Por exemplo, o tempo a sós, né? Porque quando chegam os filhos, você vai jantar fora, você vai passear, você vai viajar, os filhos sempre estão ali. Dificilmente o casal ele tem esse momento só pra ele. E existia esse momento antes dos filhos. Ou seja, deixa de ser casal só para ser pai e mãe. Exatamente. E cumprir uma responsabilidade da casa, uma obrigação. Seu papel é esse, o meu é esse, e juntos somos pais e mães. Exatamente. E não somos mais, tipo, Perdeu a essência, né? Perdeu a essência do casamento. E o casamento é primeiro sobre os dois. Eu sempre digo, né? Sempre será nós dois. Eu falo isso pro meu esposo. No início eram nós dois e no fim vai ser nós dois. Porque os filhos, eles vão se casar, eles vão, então vai ficar nós. Então a gente tenta resgatar essa afinidade, essa intimidade, essa proximidade no dia a dia, porque os filhos, eles vão constituir as famílias, né? E vai ficar só nós. Mas eu acho que essa questão também de ficar muito assim com os filhos é aquela questão meio de instinto mesmo, de pai e mãe, né? Como que faz para conseguir dar esse espaçamento? Sim, na verdade, os filhos precisam dessa liberdade também. Eu lembro o meu filho Davi, quando ele tinha 8 anos, eu levei ele na psicóloga, né, para fazer acompanhamento emocional, porque eu não estava conseguindo lidar com a maneira como ele estava manifestando as emoções. E ela me disse: mãe, você precisa liberar ele. Começar a liberar ele para ir na casa do amiguinho, brincar, sabe? Ter tempo, assim, com os amigos. E eu era muito aquela, né, que realmente leoa. sempre ali, exatamente, sempre todo mundo fazendo tudo junto. E aí eu fui começando a entender que os filhos também precisam dessa liberdade, eles precisam desse espaço. E quando eu dou esse espaço para eles, eu acabo construindo um espaço para mim e para o meu esposo também. Então é necessário, extremamente necessário. Até porque eles vão
trabalhar, eles vão estudar, eles vão ter que desenvolver essa liberdade ao longo da vida. Então, é melhor a gente começar a trabalhar isso desde cedo. Então, a gente tem aqui, vamos dizer que o pai e a mãe é muito mais dependente emocional do filho do que o filho do pai e da mãe. Com certeza, muito mais. Porque a criança em si, ela fala, mãe, deixa eu ir na casa do amiguinho, mãe, deixa eu dormir lá, tal. A criança, ela pede para se relacionar. E os pais, por proteção, dependência emocional, apego, a mãe, o pai, não, vamos ficar nós, né? Mas a gente precisa permitir que eles criem os seus próprios relacionamentos também, que eles tenham tempos com os amigos, que eles participem de outras atividades que não seja ali com o pai e com a mãe, né? Isso é importante para nós como casal e para eles como filhos. Porque o tempinho que o filho tá no amiguinho dá para namorar. Com certeza. É a oportunidade que é a oportunidade que tem. É a oportunidade. E o que acontece? Quando essa criança, ela se tornar adulta e ela casar, a gente fala da síndrome do ninho vazio, onde muitas vezes os pais não sabem mais se relacionar. Aí, muitas vezes, o casamento entra realmente numa crise. Quantos divórcios acontecem? Meu Deus, sério isso? Sim. Porque os filhos foram embora. Porque os filhos foram e eles se veem como dois estranhos dentro de casa. Meu Deus, e como resolve isso? Então, tem que se resolver isso antes, né? Tem então que se trabalhar. Uma manutenção. É uma manutenção. Antes. Exatamente. A manutenção, ela tem que acontecer desde que as crianças são pequenas. Né? Gente. As crianças, elas precisam saber que o pai e a mãe precisam ter tempo junto, né? As crianças precisam saber que o pai é a pessoa mais importante da vida da mãe e a mãe é a pessoa mais importante do pai. Desde já se constrói esse relacionamento para depois, quando eles ficarem adultos, esse lar está pronto para que esses pais vivam só. Claro que vai, sem dúvida, sofrer aí essa ausência, né? Essa tristeza, esse luto, que é a partida dos filhos para construir a sua própria família, mas eles vão estar um pouco mais preparados para isso. Ai, que gostoso. Eu não sabia disso. Agora tô preocupada. Nem casei, já tô preocupada quando meu filho foi embora. Você já tá bem informada. Você tá vendo como que é importante, gente? Por isso que o Autoestima 360 é importante. A gente vai aprendendo, trazendo pra gente um aprendizado que a gente não tem no dia a dia, que não é comum. Pessoas que têm autoridade no que fala, e aí a gente consegue sim transformar alguma coisa que a gente não sabia em informação e ferramenta para levar para os relacionamentos. Tanto para pessoas que são solteiras, que não é casado, mas para casais principalmente, né? Principalmente. E assim, como que surgiu essa paixão, assim, eu vou atender casais, vou recuperar relacionamentos? Sim. Eu acredito que veio justamente do meu próprio casamento, né? Nós tivemos períodos difíceis, no começo, principalmente no começo do casamento, os casais, eles falam pra mim, Dri, não deveria ser uma lua de mel no começo? Deveria, porém nós estamos fazendo a junção de duas famílias, culturas totalmente diferentes, e é onde se começa a crise. Então, se você é casado, principalmente de novinho, agora é o momento de procurar ajuda para já começar da maneira certa. Mas eu acredito que essa paixão veio justamente da minha própria história, né? Então, eu e meu esposo, a gente vem tentando construir isso que eu tô dizendo para você, essa manutenção de ter tempo junto, de realmente ter um diálogo claro, né? De se priorizar, de entender que os filhos, eles vão partir. Nós já tivemos as nossas dificuldades em questão de cultura familiar, de pensamentos, e eu entendi que eu queria construir uma família saudável. Então foi aí que nós fomos buscar ajuda, né? Foi aí que eu fui buscar conhecimento, ler sobre, estudar sobre e começar a pôr em prática na minha própria casa. Casais, se vocês estiverem passando por uma crise em dúvida, não separe agora. Não. Procure ajuda, tente entender o que está acontecendo, porque muitas vezes tem jeito. É muito mais simples, na verdade, às vezes, do que a gente imagina. E também eu vou te falar uma coisa que eu descobri assim, na verdade eu já sabia, mas no dia a dia colocar em prática é um pouco mais difícil. Aquele clichê de que às vezes o erro nem é no outro, que a gente precisa mudar primeiro. É um clichê, gente, mas é verdade e é muito mais difícil do que a gente imagina, porque quando a gente está numa crise, vamos supor, numa discussão, a gente só quer ter razão em cima daquilo que a gente acredita, da nossa cultura e da nossa crença, não é verdade? Sim. Só que se a gente tiver um pouquinho mais de humildade para parar e olhar um pouquinho para o outro, para a história do outro, nem sempre a gente está tão certo assim. E aí é onde a gente quebra a cara. Só que a boa notícia é aí que vem também uma chave para você conseguir recuperar sua relação. Porque daí você tá dando um passinho para trás para também ter humildade de dar espaço para o outro ser quem ele é. Sim, e eu falo sempre na terapia em casal. Existem 3 pontos que não cabem no casamento: ego, egoísmo e orgulho.
Essas 3 coisas não cabem no casamento, porque uma briga de ego, orgulho e egoísmo não faz parte da construção de um relacionamento. Né? Porque o ego é tudo eu sou, né? O egoísmo é tudo sobre mim, pra mim, e o orgulho, eu sempre estou certo. Triste. Não cabe no casamento. E vale muito a pena desconstruir esses 3 padrões pelo casamento. E às vezes a gente leva isso, não é por maldade não, viu, gente? É como um mecanismo de defesa nosso, assim, de alguma vivência, de alguma coisa que a gente aprendeu, viu e está reproduzindo. Sim. Às vezes a gente nem sabe que a gente é assim. Exatamente. Por isso que a gente precisa de ajuda para entender. Aí você vai chegar lá na terapia, a terapeuta vai falar umas verdades na sua cara, você vai confrontar e vai voltar para casa. Será que é isso? Sim, vai voltar para casa feliz da vida para mudar tudo. Tipo assim, pensando e realmente se reconstruindo. O ser humano está todo dia em evolução e se reconstruindo, e hoje em dia ainda bem que a gente tem várias especializações para ajudar. Verdade. E ainda bem que está todo mundo hoje, como se diz, procurando mesmo essa ajuda, né? Parou de ser um preconceito para ser um lugar bem acolhedor, terapia. Tá sendo bem precisando de aceito ajuda. hoje pela sociedade. E hoje em dia tá bem fácil as pessoas falarem assim, a minha terapia está em dia. Sim. A gente vê isso muito, né? Pelo Instagram, as postagens. Tem gente aqui no YouTube elogiando, hein? Que bom. Tá elogiando. Fala um pouquinho da clínica. Onde fica a clínica? A clínica fica na Avenida Campinas, número 301, né? Ali eu atendo presencial e online, as pessoas de Limeira e fora de Limeira. Hoje, né, trabalhando ali como psicanalista clínica, atendimento individual, casal, né? Eu finalizo agora uma especialização em sexóloga, né? No mês de fevereiro. Verdade? Conte mais. Teremos 360 com uma sexóloga? Sim. E essa especialização é justamente em relação à demanda dos casais, né? A dificuldade. Quando a gente fala desse trabalho de sexóloga, é justamente um trabalho mesmo do benefício desse casal em todas as áreas, incluindo a sua sexualidade, a vida sexual também, né? Então ali eu atendo presencial, online, mulheres e homens e casais, né? Que é a minha especialização hoje, o público-alvo da clínica, com horário agendado, tem Instagram, né? Que você pode encontrar ali o meu telefone, o contato para poder fazer o seu agendamento e cuidar dessa saúde, né? E aí, meu povo, só você que não for se cuidar não vai conseguir aí ter uma vida de qualidade de... Gente, não é vergonha nenhuma. Não, nunca. Pelo contrário, é tão corajoso. Sim. E a terapia não é fácil, né? Às vezes a gente começa e quer desistir porque é algo tão pesado, assim, no sentido de a gente se redescobrir, de olhar para coisas que a gente não olha no dia a dia e pensar, pô, realmente eu não tinha razão. Hoje eu olho para muita coisa, assim, que aconteceu e eu falo assim, cara, eu não tinha razão, eu tava errada. E fui lá, o ego fez com que eu quisesse ser certa e acabasse com tudo. E assim, não é legal. O quanto antes a gente procurar ajuda, o quanto antes a gente melhorar, o quanto antes a gente se entender como pessoa, a gente consegue transbordar. Com certeza. E aí a gente consegue até ajudar o próximo, com né? certeza. Pessoas curadas, elas curam. É verdade. E quando você tá curado, que a gente não tá 100% curado, mas assim, uma boa parte assim, do caminho andado com ajuda, com entendimento, quando a outra pessoa ela vem ferida e vem com o ego pra cima, você dá um passinho pra trás e fala, calma que ela tá sem nem entender o que ela mesma tá falando. É isso mesmo. Não é isso? A nossa visão com relação às pessoas muda muito. Muda, tipo assim, não, ela tá um pouquinho fora de si, ela não tá nem sabendo o que ela tá falando, ela só está falando, como a gente muitas vezes só fala. Exato. Só nem sabe o que tá falando, Exato. Não tem nem entendimento, só reproduz, automático. Aí você fere, magoa, põe o seu relacionamento em xeque a troco de absolutamente nada, mas é o ego dominando. Exatamente. Não é? E a terapia vem pra isso. A especialidade das meninas, quando elas correm atrás, é por amor, porque não é fácil cuidar do ser humano. O ser humano é um negócio bem difícil de lidar todos os dias. Tem que amar mesmo. Tem que amar mesmo, tem que estudar muito e tem que ser muito cauteloso, porque você vai lidar com vidas, né? Sim, muita responsabilidade, né? Eu falo que é uma responsabilidade muito grande, por quê? Porque realmente você tem uma influência. Como profissional, é o que um paciente meu fala, Tri, você tem o poder nas mãos. E realmente nós temos um poder de influência e a gente tem que usar esse poder de influência para ajudar aquela pessoa a sair do sofrimento e encontrar qualidade de vida, né? Esse é o nosso Sim, e deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos relacionamentos assim você já viu ser curado na clínica? Nossa,
Olha, eu peguei essa semana que passou a minha agenda para poder olhar o que aconteceu durante o ano. Eu atendo em torno de 25 a 30 pessoas por semana. Então foi muita gente. E eu lembro que quando eu olhava assim, aquilo ali, Deus falou ao meu coração, não são números, são pessoas. E a cada pessoa que entra ali, que sai dali de forma diferente, assim, o meu coração fica impactado, porque realmente são pessoas. Então hoje eu não sei dizer números, mas são muitas pessoas. Ah, que são bacana. Muitas pessoas. E tem que ter, além da técnica, essa sensibilidade de olhar para o ser humano. Sim. Porque senão não funciona. Não funciona. Só a técnica não funciona. Não funciona. Eu passei por várias terapias, assim, e eu não consegui me sentir acolhida. Sim. Então, outra dica aqui que eu vou dar, às vezes você foi num lugar e não se sentiu bem e acha que não resolve, vai trocando até dar certo. É igual assim. o médico quando não sabe muito bem a causa da doença e ele vai trocando a medicação, de dose de medicação, para saber qual que encaixa ali naquela doença, naquele momento. E a terapia é a mesma coisa, porque o psicólogo é como se fosse o remédio, né, da mente. Aí você pode ir, assim, testando para ver qual vai ser o melhor para você. Isso, e tá tudo bem. E não tá tem problema. Só não tudo pode bem. parar nesse lugar e desistir desse seu progresso em relação à saúde mental por uma experiência que não foi boa, né? Isso. Tenta realmente até você se identificar com alguém, né? É importante. É isso mesmo, gente. E assim, eu quero agradecer. Autoestima 360 cada dia vem melhorando mais com profissionais de níveis assim que eu não posso nem mensurar, porque é tanta informação produtiva e a gente resume a autoestima só em beleza externa, mas não é. Não é. Eu acho que talvez é o que menos importa. É verdade. Porque tem tantas pessoas bonitas, lindas e maravilhosas que você olha assim, você fala, meu, que mulher linda. E vai para uma mesa de cirurgia e morre porque Exato. tá lá fazendo uma cirurgia no joelho que estava incomodando. Exato. E assim, pra gente, assim, que olha de fora, tudo bem. Pode ser que sim, que incomodava realmente, que era uma dor dela, a gente não pode julgar. Sim. Mas aí você pensa, será que não era algo interno? Porque é uma coisa que a gente não tá nem percebendo. Sim. E a pessoa quer curar algo de fora que nem existe. Sim. Né? Vai mudando. A hora que vê já é uma pessoa completamente transformada por cirurgia e ainda não tá feliz. O coração continua ferido, né? Magoado, machucado. Então, antes de mais nada, você já fez de tudo, já cortou o cabelo, mudou o cabelo, já fez cirurgia, engordou, emagreceu, não tá bem. Eu tenho certeza que o teu problema não é externo, é interno. Procura ajuda que vai sim resolver. Eu garanto que vai resolver. Não é fácil procurar ajuda. Se você tem uma amiga, uma esposa, um esposo, um filho, porque adolescente também hoje em dia tá muito nisso, né? Muito. Ah, meu filho só fica no quarto. Vai lá ver o que tá acontecendo. Acompanha. O que está acontecendo? Porque a comunicação hoje ficou tão escassa dentro das casas por conta realmente do celular, né? Sim. Às vezes a gente se apega a pessoas de fora e aí acha que já é comum, porque hoje em dia as crianças já nascem com o celular na mão, começa a ser comum os filhos não se comunicarem e você não entender muito bem o que está acontecendo. Exato. E aí a hora que você vai ver, o filho está numa depressão, está triste, não está indo bem na escola e aí você precisa realmente procurar ajuda. Com certeza. E se você conseguir levar seu filho quanto antes para terapia, melhor. Ele vai chegar num estado mental saudável, vai ser um adulto saudável. E é isso que a gente precisa hoje em dia. Como pais, nós não sabemos tudo, né? Não. Os meus filhos, meus 3 filhos já passaram por atendimento e, foi de muita valia. Transformador. Foi muito bom. Então essa é a dica. E agora eu vou pedir uma última dica aqui para Dri, assim, para salvar relacionamento, você que cuida de casais. Me conta, a última dica, uma dica de ouro, assim, para as meninas. Eu acredito que é a comunicação. Fale sobre o seu casamento. Converse sobre o seu casamento. Eu atendo casais que nunca falaram sobre o seu relacionamento. Esposas que nunca falaram sobre as suas dificuldades no relacionamento, aquilo que não gosta, aquilo que não aceita mais. Comunicação, né? Você que está me ouvindo, senta com o teu cônjuge, seja o esposo ou a esposa, e comece a falar sobre aquilo que às vezes gera sofrimento para você no casamento. Aquilo que você não tolera mais, aquilo que gera dor em você. Expõe as tuas emoções. Prepara um momento certo para isso, né? Senta, conversa com empatia. Tem um livro que eu amo que fala Comunicação Não Violenta. Esse livro ele diz que nós não temos que chegar acusando ninguém
por nada, mas sim expondo aquilo que está no nosso coração sobre nós. Então, a dica que eu acredito que é um remédio para os relacionamentos hoje é a comunicação. Onde ambos expõem o que sentem, o que pensam, para poder chegar num alinhamento de como que fica bom para os dois, para poder seguir adiante juntos. E é isso, gente. Uma última fala, já que a gente já está finalizando o podcast, que eu acho muito comum, assim, e que eu percebi que às vezes a gente joga no outro uma carga emocional nossa, e aí o outro não entende, aí ele quer se defender e vira uma loucura. Exato. Então, às vezes, o que você está cobrando do outro é uma carga emocional sua. Exatamente. E aí você tem que se ver com você, curar com você, porque apesar de ser filho, marido, amigo, irmão, ninguém é obrigado a carregar suas dores nas costas. Exato. Então, Exato. vá se cuidar, vai se curar e vai recuperar esse relacionamento que eu tenho certeza que vai dar certo. Com certeza. Bri, muito obrigada por Eu hoje. agradeço. Meninas, um beijo para vocês que estavam no YouTube. Muito obrigada. Até quinta que vem. Até.